Esse é um dos principais motivos pelos quais muita gente compra os fundos imobiliários errados. O investidor, ele olha só os dividendos, vê um rendimento bonito e compra sem nem entender o que realmente está dentro do fundo. E é exatamente por isso que hoje eu vou analisar um dos fundos imobiliários mais conhecidos da Bolsa Brasileira, o GGRC11. Porém, sem olhar só para os dividendos. Aqui eu quero entender realmente a vacância, a qualidade dos imóveis, a qualidade dos inquilinos, os riscos e o que realmente sustenta os dividendos deste fundo imobiliário. Porque, no final, a pergunta mais simples é: se hoje eu não tivesse nenhuma cota do GGRC11, eu compraria ele ou não? E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu quero te dar 2 avisos. Primeiro, aqui no vídeo, eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela um card de um vídeo explicativo do meu checklist de fundos imobiliários. Se durante o vídeo você não entender algum argumento, como vacância, dividend yield, PVP, patrimônio, eu te recomendo assistir esse vídeo para ficar por dentro do que eu falo aqui no vídeo. E o segundo aviso é que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas a minha forma de analisar um fundo imobiliário. E o objetivo é mostrar a forma que eu faço as minhas análises e compartilhar o meu raciocínio. Então, bora pro vídeo. Antes de falar em dividendos, a gente precisa entender o que a gente está comprando. Muita gente compra um fundo imobiliário sem saber os imóveis que tem lá dentro, qual é o portfólio de imóveis dele. E o GGRC11 é um fundo imobiliário focado principalmente em imóveis logísticos e industriais. São galpões e centros logísticos usados pelas grandes empresas para armazenagem, distribuição e atividades industriais. E já vou te adiantando uma coisa: entender o tipo de imóvel é muito importante, porque isso influencia diretamente a qualidade dos rendimentos que você recebe mensalmente. Vamos ser muito sinceros aqui. A primeira coisa que todo investidor faz ao abrir uma casa de análises, como investidor 10, é olhar os dividendos que o fundo imobiliário paga por mês. E para falar a verdade, eu sei que você também faz isso. E não tem nada de errado em fazer isso. Afinal, a principal proposta de um fundo imobiliário é justamente gerar renda mensalmente. E hoje, o GGRC11 está pagando em média 12,20% de dividend yield ao ano. Isso dá em média de 1% em rendimentos ao mês. Porém, aqui eu gosto de tomar muito cuidado, porque dividendos altos podem até chamar muita atenção, mas normalmente isso nem sempre conta a história completa por trás do fundo. Eu prefiro receber dividendos menores durante muitos anos do que receber dividendos altos por pouco tempo e depois ver tudo desmoronar. Uma coisa que me chamou muito a atenção no GGRC11 é o tamanho que ele ganhou ao longo do tempo, porque quando você olha para o patrimônio desse fundo imobiliário, mostra que ele deixou de ser pequeno já faz muito tempo. E isso importa mais do que muita gente imagina. Fundos maiores costumam ter muito mais acesso a grandes oportunidades. Conseguem negociar aquisições de uma forma mais fácil e mais eficiente e tendem a diluir melhor alguns custos de operação. Além disso, um patrimônio mais robusto permite que o fundo faça movimentos estratégicos sem depender tanto de uma única emissão ou de um único ativo para crescer. Claro, tamanho sozinho não garante qualidade, mas quando ele vem acompanhado de uma gestão competente, pode ser um diferencial importante para a geração de valor ao longo do tempo. Agora imagine aqui comigo a seguinte situação. Você decide investir em um fundo imobiliário hoje e daqui a alguns meses acontece algum imprevisto e você precisa vender as suas cotas. Daí você precisa se perguntar: você vai conseguir vender essas cotas? É por isso que eu olho a liquidez. Não adianta ter um fundo maravilhoso no seu portfólio se depois você encontra dificuldades para negociar as suas cotas. E o GGRC11 movimenta cerca de 11,30 milhões de reais por dia. Então, nesse aspecto, a gente está falando de um fundo imobiliário com bastante liquidez.
Agora vamos falar de um indicador que costuma gerar bastante discussão entre os investidores. O famoso P sobre VP, preço sobre valor patrimonial. Tem gente que só compra fundos imobiliários com PVP abaixo de 1. E também tem gente que não dá bola para isso. Já eu, William, fico no meio do caminho. Gosto de olhar esse indicador, mas não tomo a minha decisão de compra me baseando somente no P sobre VP. Atualmente, o GGRC11 está negociando um P sobre VP em 0,90. Isso mostra que o mercado está enxergando esse fundo de determinada forma, mas eu prefiro entender o motivo para determinar se está caro ou não. E você sabe o que é uma das coisas que mais me incomoda nos fundos imobiliários? Imóvel vazio. Por que imóvel vazio, William? Porque imóvel vazio não gera aluguel, sem aluguel não existe dividendo. Quando eu analiso um fundo imobiliário de tijolo, gosto de ver quando a vacância está abaixo de 10%. E atualmente o GGRC11 está com uma vacância de 0,19%, o que é praticamente zero. Então, temos um cenário muito promissor em relação a esse fundo imobiliário. Mas também não adianta vocês quererem perfeição, porque até quem tem imóveis alugados sabe que existe a troca de inquilinos e períodos de vacância. Outra coisa que eu gosto de analisar bastante é a quantidade de imóveis, porque concentração gera risco. Se um fundo imobiliário depende de poucos imóveis, qualquer problema pode afetar bastante os rendimentos. Quando existe uma carteira diversificada, o impacto tende a ser muito menor. E o GGRC11 possui aproximadamente cerca de 35 imóveis espalhados em diferentes regiões do Brasil, que ajuda bastante nesse quesito. E agora então, falando um pouquinho da lista de imóveis que tem no portfólio do GGRC11, então aqui a gente tem 10 imóveis em São Paulo, 6 no Paraná, 5 no Rio de Janeiro e Minas Gerais, 3 em Goiás, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então ele é um fundo imobiliário bem diversificado, e o que vai te passar muita segurança na hora de investir nele, porque ele não depende de apenas um imóvel para te gerar renda mensal e pagar dividendos. Agora vamos falar de quem realmente paga os dividendos, os inquilinos, porque são eles que colocam dinheiro dentro dos fundos imobiliários todos os meses. E aqui eu gosto de analisar se existe concentração excessiva e também a qualidade dessas empresas. Quanto mais sólida for a base de locatários, mais previsível tende a ser a receita desse fundo imobiliário. E por último, uma coisa que eu considero indispensável é entender quem está administrando o patrimônio e ler o relatório gerencial, porque os indicadores mostram o passado e também o presente. Já o relatório te ajuda a entender para onde o fundo está caminhando. É lá que você vai encontrar informações que dificilmente aparecem em uma tabela de indicadores. Agora, vamos analisar na prática o relatório gerencial do GGRC11. E lembrando, essa é a minha forma de analisar e ver as informações que contém dentro do relatório gerencial. E nisso, tomar como base se eu vou comprar ou não uma cota do fundo imobiliário GGRC11. Vamos lá. Então, esse relatório vocês encontram aqui no site do Investidor 10, na parte de baixo. Lembrando que esse relatório é agora do mês de junho. E tem várias informações, quantidade de ativos, área bruta locável, número de cotistas, que tem mais de 350 mil cotistas, é um número bem expressivo, né? Mais de 214 milhões de cotas emitidas, então é um fundo imobiliário com bastante cotas. Descendo mais um pouquinho, onde é que é a parte que eu quero chegar e mostrar para vocês o que eu analiso. Tem muitas informações aqui, mas o principal, na minha opinião, como sou investidor pequeno, para mim o que interessa é isso aqui: a distribuição da receita imobiliária. O que que isso quer dizer? É daqui que vem a receita mensal, é daqui que vem os teus dividendos. Então são as empresas que alugam os imóveis do GGRC11. 12% vem da Renault, Americanas tem 11%, Ambev, a AAA, a Tera.
Então tem bastantes empresas aqui, e aqui mostra simplificadamente a porcentagem que cada empresa tem locada do GGRC11. Aqui você tem muitas informações e que, na minha opinião, são bem úteis, né? Descendo aqui mais um pouquinho, a distribuição por região e por estado. Então aqui, como a gente consegue ver, né, 55% das locações do GGRC11 se encontram na região sudoeste do Brasil. 8% no centro-oeste, no norte não tem nenhum imóvel do GGRC11, 7% no nordeste e 29% no sul. E aqui por estado, a gente consegue ver que São Paulo e Paraná e Minas Gerais são as que mais têm imóveis do GGRC11, né? Rio Grande do Sul 1,9% e assim vai se espalhando entre os outros estados do Brasil. Aqui o vencimento de contratos, que é uma coisa que eu analiso bastante também. Então, como a gente consegue ver, 15% de todos os contratos do GGRC11, eles se encerram no final desse ano, 24% no final do ano que vem, 12% no final de 2028, 3% em 2029 e aqui uma coisa muito importante, mais de 40% dos contratos do GGRC11, eles vão ter fim da validade, vão se encerrar no caso a partir de 2030. Então o que isso quer dizer? Que os contratos desse fundo imobiliário são atípicos, são contratos duradouros e mais longos, o que vai te dar muito mais segurança nos dividendos. Então aqui a vacância, como eu comentei antes, 0,19%, o que praticamente é zero. Então, tu não vai encontrar um fundo imobiliário com vacância zero, tá? Isso é uma ilusão que, se te falarem que tem vacância zero, é porque estão mentindo. Então, 30% dos imóveis logísticos são alugados para empresas varejistas, 28% para máquinas, equipamentos e veículos, 17% bebidas e assim vai se distribuindo entre os outros setores. E depois de analisar tudo isso, já dá para tomar uma decisão muito mais completa sobre o GGRC11, porque investir em fundos imobiliários não é sobre escolher quem paga mais dividendo, é entender o patrimônio, os imóveis, os inquilinos, a gestão e os riscos envolvidos. E agora eu quero saber a tua opinião. Hoje você teria o GGRC11 na sua carteira? Sim ou não? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu comentário, curte esse vídeo, compartilhe e já se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as informações que eu passo por aqui. Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço.